né? Isso é muito importante. Irmãos, quando eu recebi essa responsabilidade de trazer essa palavra do Senhor aqui, fiquei pensando o seguinte: nós estamos falando sobre a voz de Deus, né? E a nossa igreja sempre tem alguns temas importantes quando se trata da Bíblia. E observando a respeito da voz de Deus, orando lá no meu quarto, eu cheguei numa conclusão que a humanidade, ela nunca pereceu por falta da voz de Deus. Nunca, nunca. Porque Deus sempre falou com o homem. Deus sempre, Ele foi em direção ao homem. Mas aí você pode se perguntar assim, então por que a humanidade perece? A humanidade perece por falta de obediência. Não é por falta de palavra. Não é. Não é por falta de palavra. Não é por falta da voz de Deus. Porque a voz de Deus, ela está sempre ecoando para nós. Sempre. Quem aqui já namorou por cartas aqui? Quem? Eu já. Eu tenho muitas cartas lá em casa, muitas cartas, que às vezes eu abro aquela carta e eu consigo ouvir a voz da Josi falando comigo. Interessante, não é isso? Mas, pastor, por que você está falando isso? Olha só, Deus, quando Ele quis falar com a humanidade, Ele usou várias formas para se comunicar com a humanidade. Várias formas. Aí veio através das pedras, né? Moisés foi lá, escreveu os mandamentos. Aí depois veio os pergaminhos, aí depois veio o papiro, veio o papel. E hoje você tem até o celular para você ouvir a voz de Deus. Então, olha só. Então, não é por falta de voz. É por falta de posicionamento. O homem precisa se direcionar a ouvir a voz de Deus. Quando nós olhamos lá no livro de Gênesis, vou pedir aos irmãos para abrir para mim, por favor. Gênesis no capítulo 3, no verso 8 e 10, está dizendo assim: ao cair da tarde daquele dia, ouviram os passos do Senhor Deus, que passeava pelo jardim. Esconderam-se entre as árvores. O Senhor Deus chamou o homem: onde você está? E ele respondeu: percebi que o Senhor estava se aproximando e fiquei com medo. Olha só. Deus, a Bíblia fala aqui que Deus, ele veio para falar com Adão e Adão fugiu de Deus. Por que Adão fugiu de Deus? Porque Adão tinha desobedecido a palavra de Deus, tinha desobedecido a voz de Deus. Por quê? A voz de Deus, ela já está aqui, ó. Eu vejo pessoas que vão em outras igrejas, não tem nada contra isso. Eu quero ouvir uma palavra, eu quero ouvir a voz de Deus. A voz de Deus já está aqui. Ela já está aqui para nós. E aí você pode ficar pensando assim: mas, Vanderlei, por que você trouxe essa palavra hoje? Muitas vezes, nós continuamos, às vezes, nos escondendo de Deus. Como que às vezes nós escondemos de Deus? Muitas pessoas escondem de Deus com muitos trabalhos. Hoje não dá para mim ir na igreja porque eu estou trabalhando muito. Não é assim? Hoje eu não vou orar porque eu estou muito cansado. E quando eu estudava sobre essa palavra, Deus estava falando no meu coração que está com saudade de muita gente. Por quê? Porque todos os dias, Ele quer falar com a gente. Deus escreveu uma carta de amor para nós, muito antes de nós nascermos. É uma declaração de amor todos os dias para nós, e às vezes nós fugimos. Fugimos de Deus. Fugimos de Deus assim como Adão fugiu, se escondeu.
no atarefamento, às vezes nós acordamos pela manhã, e já vamos logo correndo para o trabalho, e esquecemos de Deus. Precisamos entender isso, porque o momento de falarmos com Deus é o primeiro momento do dia. Eu costumo dizer que quem foge de Deus pela manhã dificilmente vai encontrá-lo no final do dia. E às vezes nós queremos procurar a Deus no momento que estamos precisando, no momento da angústia, mas não. Quando você ama alguém, você compartilha todos os momentos com essa pessoa. Tristeza, felicidade, e às vezes nós queremos falar com Deus que tanto amamos no momento do caos. E não é só no momento do caos. Deus quer falar conosco todos os dias, todos os momentos. E existem alguns erros e acertos que nós fazemos todos os dias ao ouvir a voz de Deus. Salomão, ele diz o seguinte, Salomão, ele fala lá no livro de Eclesiastes 7:29, ele fala assim: o que descobri? Tão somente que Deus fez o ser humano reto, perfeito, mas ele se meteu em muitas confusões. Olha só, Deus criou o homem perfeito, Deus criou o homem para dar certo, mas o homem é que entrou em muitas confusões, muitas confusões. Todos os dias, quando nós acordamos pela manhã, nós temos o direito de escolher o que nós seremos naquele dia. Se nós seremos direcionados pelo Espírito Santo de Deus, ou se nós seremos direcionados pela nossa vontade. E às vezes acontece alguns fatores de nós escolhermos a nossa vontade. E nem sempre a nossa vontade ela vai estar ligada com a vontade de Deus. Nós precisamos compreender isso. Esse fato de fugir de Deus só nos leva à perdição. Por quê? Porque por falta de palavra, por falta da voz de Deus, não é. Por falta da voz de Deus, não é. Todos os dias, Deus quer falar conosco. Todos os dias. Até para a pessoa que é deficiente visual hoje, auditivo, tudo. Hoje você tem disponível a palavra para todo mundo. Para todo mundo. Todos têm acesso à voz de Deus. Mas nem todos querem a voz de Deus. E aí nós vemos lá que Adão fugiu. Ele já tinha ouvido a voz com o direcionamento de tudo que deveria fazer. E nós temos aqui, nós temos um direcionamento de tudo que nós precisamos fazer. Todos os requisitos, todos os atributos de Deus estão aqui. E nós precisamos entender isso. Mas o homem sempre continua com essa desobediência. Eu trouxe aqui alguns exemplos de alguns homens. Veja bem, lá no início Adão fugiu. Aí, no livro de Jonas, capítulo 1, verso 1, os irmãos colocar para nós aí, olha só, a palavra do Senhor veio a Jonas, esta é a ordem, vá depressa à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença, mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Olha só. E aí, eu quero falar para vocês um negócio muito interessante. Talvez, essa cidade de Nínive, talvez seja aquele parente seu que você não quer perdoar, que Deus já mandou você ir lá e você não quer ir. Deus já falou para você assim, vai lá, faz um concerto com ele. Ah, mas ele errou demais comigo.
Ah, mas ele pecou contra mim. Sabe quando Deus dá aquele direcionamento para você e você fica relutando sobre isso? E aí eu pergunto para você hoje, qual é a cidade de Nínive que Deus está mandando você ir pregar? Será que é seu vizinho? Será que é seu colega de escola? Será que é seu filho? Seu esposo, sua esposa? A voz de Deus já está aqui, pedindo para nós fazermos aquilo que tem que ser feito. Não existe meio termo, irmãos, em relação à palavra de Deus. Aí agora pensamos o seguinte: por que Jonas resistiu? Porque às vezes nós temos a nossa própria justiça. Muitas vezes nós não queremos ouvir a voz de Deus porque temos a nossa própria justiça. A forma de vivermos, a forma de nós nos portarmos diante de Deus, nós achamos que é a forma correta. E às vezes nós queremos barganhar com Deus, nós queremos trocar com Deus. Eu me recordo aqui de uma vez, eu trabalhava numa instituição há uns 20 anos atrás, e 20 anos atrás, mais ou menos, 21 anos atrás, e eu me recordo que eu ajudava muitas pessoas mesmo, na área da dependência química. Todo dia eu estava ajudando pessoas, todo dia, assim como faço até hoje. E um belo dia eu estava no portão da instituição, vendo o pessoal passar, e o pessoal passando para lá e para cá, e aí passou um rapaz e conversou comigo e falou assim: nossa, Vanderlei, eu quero te agradecer muito, porque eu fiquei internado na instituição aí, e você me ajudou demais, e hoje eu estou feliz com Jesus. E aí o rapaz foi embora, e eu vi umas crianças jogando bola lá perto da instituição, e aí daí a pouco, veio um irmãozinho que ia para a Assembleia de Deus, passando num cavalinho, todo dia ele passava lá. E aí, ele parou e falou: paz do Senhor, Vanderlei. Eu falei: paz do Senhor, meu irmão, vai com Deus. E ele foi. Daí a pouco, quando ele foi, uma criança que estava lá jogando bola, veio e falou para mim assim: o que aquele moço falou com o senhor? Eu falei para ele assim: ele falou para mim que está indo para a igreja. Eu falei: mas por que você está me perguntando isso? Olha só. Aí, olha só o que aquela criança falou comigo. Ele falou assim: é uma pena, né, moço? Eu falei: por que a ele? Porque quando ele chegar lá, ele vai entrar para a igreja e o cavalo vai ficar do lado de fora. E saiu correndo. É assim que ele saiu, o Espírito Santo falou comigo assim: é assim que vai acontecer com você. Você vai levar muitas pessoas na porta do céu, mas você não vai entrar. Por quê? Porque eu tinha um ódio do meu tio no coração muito grande. E eu achava que aquele trabalho que eu estava fazendo para Deus ia superar a raiva que eu tinha. Mas não. Deus falou assim: você vai levar muitas pessoas, mas quando você chegar lá, você vai ficar do lado de fora. Por quê? Porque a voz de Deus já está aqui falando: se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Não precisa você ficar procurando a palavra de Deus em outros lugares. Você quer ouvir a palavra de Deus? Leia a Bíblia. Siga ela. Tem todos os recursos aqui para nós termos uma vida melhor. Todos os requisitos que o homem precisa para ter uma vida melhor está na Bíblia. Mas às vezes nós fugimos. Às vezes nós corremos. Todo crente, todo servo de Deus, ele tem uma revelação de Deus. Todo servo de Deus, ele tem a palavra de Deus ali. E eu coloquei uma frase aqui muito interessante,
que diz assim: Deus sempre falou com o homem, mas o mesmo recusou-se a ouvi-lo. Todos os dias nós recusamos a ouvir com as nossas atitudes. Mas isso pode mudar. A partir do momento que nós entendemos que Deus tem o melhor para nós, que Deus tem o melhor para a nossa família, nós podemos ter atitudes diferentes, comportamentos diferentes. Porque todo caminho que leva ao céu, ele está aqui, ó. E só existe um. Porque Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E para passar por esse caminho, existem os requisitos. Eu me lembro quando eu fui batizar, em 1997. O pastor que me batizou, ele falou comigo assim: imagine uma porta na sua frente. Aí eu imaginei. Aí ele falou assim: imagine que essa porta é pequena. Eu falei: imaginei. Aí ele falou assim: pois é, essa bagagem que você está com ela, não passa por essa porta. E agora, você quer entrar ou quer deixar as bagagens do lado de fora? Eu falei: eu quero entrar. Ele falou: então deixa tudo aqui. Por quê? Para seguir a Deus, nós precisamos abrir mão de algo. Precisamos, porque a carne do homem, ela luta todos os dias, para fugir da palavra. Isso não foi só com Adão, isso não foi só com Jonas, não. Isso é com todos nós. A nossa carne, ela fica o tempo todo procurando uma forma de fugir de Deus, procurando uma forma de não querer ouvir a voz de Deus. Isso já é algo natural. E nós todos os dias, nós precisamos lutar contra isso. Nós precisamos compreender que a palavra de Deus, ela está disponível para todos nós. E nós não podemos cometer esse erro que muitos homens cometeram. Então hoje, a chave para nós ouvirmos a voz de Deus é nós termos um posicionamento. Nós precisamos nos posicionar. Esse posicionamento, ele se chama obediência. Não é se posicionar de acordo com a sua vontade, mas é de acordo com a vontade da palavra de Deus. Deus, ele tem muita coisa boa para nós. Olha o que a Bíblia fala para nós, no livro de Gênesis 32, 30 e 31. Fala de um homem chamado Jacó. Se você for lá e olhar, Jacó, ele era um homem enganador. Todo lugar que Jacó passava, Jacó arrumava um problema. E aí Jacó vai lá para esse lugar. Olha lá, Jacó, no livro de Gênesis 32, 30, 31, pedi os irmãos para colocar na tela para nós. Olha só, Jacó deu nome àquele lugar, o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Em alguns lugares falam assim: a minha vida foi poupada. Só que quando você vai estudar a história de Jacó, você percebe que Jacó tinha um estilo de vida e tinha um nome. E aí, a partir do momento que ele encontra com Deus, Jacó muda o nome dele e muda o estilo de vida dele. E quando eu estava olhando a história de Jacó, eu percebi que o anjo no qual Jacó lutava com ele feriu a coxa dele. E aí eu estava perguntando a Deus assim: mas não foi maldade?
machucar a perna do moço? Aí o Espírito Santo falou comigo assim: ninguém que encontra comigo pode sair andando da mesma maneira. Nós precisamos mudar. Imagina Jacó lá todo imponente. Agora, ele estava reconhecendo a sua pequenez. Ele estava reconhecendo a sua fraqueza. Porque eu tenho certeza que toda vez que ele olhasse, ele ia lembrar de onde ele veio, quem ele era. Precisamos compreender esses fatores. Não podemos entrar na presença de Deus e sair da mesma maneira. Deus deu um direcionamento para você, meu irmão. Você precisa seguir Ele. Por quê? Porque desde criança nós já temos uma tendência em desobedecer. Já temos uma tendência em fugir. Mas não é isso que Deus quer para você, não é isso que Deus quer para mim. Não, Deus quer que nós ouvimos a sua voz. E lendo ali, eu observava que Jacó, ele lutou com o anjo. Aí eu falei assim com Deus: peraí, mas esse homem é muito maluco, lutando com Deus. Aí Deus estava falando: mas é assim que você faz quando você fica teimando comigo. Não é assim? Às vezes a gente luta com Deus, Deus falou para não fazer e a gente está fazendo. A vida de Jacó foi poupada, mas será que a nossa vai ser? Entende? Todos os dias a gente acorda e nós queremos de alguma forma brigar com Deus, lutar com Deus, querendo fazer as coisas do nosso jeito, a nossa maneira. E aí, o estilo de Deus é diferente. E por muitas vezes nós temos a nossa vida ferida, mas mesmo assim muitos não querem modificar a forma de andar. Se você for ver ali a história de Jacó, que depois se tornou Israel, ele mudou o jeito de vida dele. Aí tem gente que Deus vai ferindo, vai ferindo, vai ferindo, vai ferindo, e ele continua. Nós precisamos entender isso, que chega uma hora que não tem mais tempo, chega uma hora que não tem mais jeito. E hoje nós temos essa oportunidade, todos os dias nós temos uma oportunidade. Não foi assim que Jesus disse para Saulo: duro é para ti recalcitrar-se contra o aguilhão. Ou seja, quanto mais lutarmos, mais seremos feridos. Então percebemos que aqui a situação está nas mãos do homem, não nas mãos de Deus. É o homem que escolhe o que ele vai fazer. Quando você vai lá em Isaías 59, a Bíblia diz o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida, e nem os ouvidos surdos, para que possam nos ouvir. Mas olha só, são os pecados do homem que separa o homem de Deus. E aí nós precisamos entender que todos os dias esse fator ouvir e não obedecer vai trazer para nós um prejuízo muito grande. Deus quer abençoar a sua família, amém? Deus quer abençoar sua vida. Deus quer nos abençoar. Nós somos pessoas separadas. E nós precisamos sair fora daquilo que Deus rejeita. Quem aqui já ouviu a história de Sansão? Estava vendo lá, irmãos,
palavra de Deus, vários homens que ouviram a palavra de Deus, se desviaram e tiveram consequências terríveis. E aí eu fiquei pensando assim, eu não quero isso para mim não. Por quê? Porque já está escrito lá. Já está escrito. Veja bem, Juízes 16, 20. Vê o que está escrito lá em Juízes, olha só. Então ela gritou, Sansão, os filisteus estão vindo aí. E ele despertou de um sono, olha só. Eu gostaria que você frisasse aquela palavra sono. E disse consigo mesmo, vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia que ainda o Senhor já se havia retirado dele. Olha só, Sansão estava tão acostumado em desobedecer, que ele esqueceu que Deus já não estava mais com ele. Deus não estava mais com ele. E aí eu coloquei aqui alguns erros que Sansão cometeu. Primeiro erro, que se você for lá estudar a história de Sansão, você vai ver que ele decidiu andar sozinho. Só queria andar sozinho. Segundo, que Sansão perdeu o desejo de ouvir. Aí eu coloquei aqui assim, os erros que mais doem na nossa vida são aqueles que nós mais formos alertados dele. Ou seja, você está sendo alertado, e você continua. São esses erros que mais vão doer. Por quê? Porque nós rejeitamos. Precisamos compreender esse fator. Outra questão aqui, Sansão não arrependia. Ele fazia e continuava fazendo. Porque o arrependimento eu errei, eu mudo. Sansão, outra coisa, ele não pensava nas consequências das coisas que iria acontecer com ele. O quarto aqui é que Sansão não era submisso a Deus. Se você for lá olhar a história de Sansão, Sansão chegou para os pais e falou que ele queria casar com uma moça. Só que Sansão já chegou lá decidido. Na verdade, Sansão, eu estava vendo ali que alguns estudiosos falam que Sansão só foi lá falar com o pai dele porque ele queria que o pai dele desse para ele uma grana para ajudar ele na vida que ele ia iniciar. Não era para opinião do pai. Não é assim que às vezes a gente vai diante de Deus, a gente já vai com algo definido. A gente não quer olhar, a gente quer que Deus abençoe. A gente quer que Deus abençoe. Ou seja, sabe que está errado, sabe que vai dar errado no final, mas a gente quer que Deus abençoe aquilo que está errado. Às vezes nós apresentamos algo para Deus, mas não apresentamos para pegar a opinião de Deus. Nós apresentamos porque nós já tomamos uma decisão. Outra coisa interessante que eu coloquei aqui, que Sansão não consagrava. Se você vai lá e olha na história de Juízes, Sansão não levou as coisas de Deus a sério. Estava vendo lá a história de Sansão, que Sansão matou um leão, aí o leão ficou lá, aí depois Sansão no meio do caminho, ele falou assim, vou lá ver aquele leão, ver o que está acontecendo com ele. Aí chega lá, a Bíblia fala que as abelhas tinham feito um mel lá dentro, e ele não podia tocar em nada morto, ele foi lá e pegou, e começou a comer. Aí sabe o que Deus falou comigo? Que às vezes nós queremos trazer de volta para a nossa vida aquilo que Deus já tirou há muito tempo. Sabe, o negócio já foi embora e você quer ir buscar.
O negócio já está morto, você quer ir buscar. Isso acontece muito. Nós precisamos compreender esses fatores. O livro de Mateus 7:24 diz assim: quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como uma pessoa que constrói a sua casa sobre a rocha firme. Quando você ouve a palavra de Deus, você está construindo a sua casa sobre a rocha. Todos os dias nós temos escolhas. E aí, já estou caminhando aqui para o final. No livro de Jó 1:3, coloca para nós aí, por favor. Jó capítulo 1, verso 3. Está assim, ó. Era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas, de bois, e também tinha muitos servos. Na verdade, era um homem mais rico de toda aquela região. Aqui, eu estava lendo a história de Jó, e a gente via que ele era um homem muito rico. E tem algum momento ali, que se você for estudar, Jó fala assim: o que eu mais temia, aconteceu comigo. Eu imagino que Jó dormia toda a noite, pensando assim: se eu acordar amanhã e não tiver nada, se eu acordar amanhã e não tiver os meus bens. Então a gente entende que ele não estava seguro pelo Deus que ele tinha, mas os bens que ele possuía. Tanto é que mais à frente ele fala assim: antes eu conhecia Deus só por ouvir falar, agora os meus olhos, eles estão vendo a Deus. Leia uma história que você vai observar. Mas o que eu achei mais interessante é o desespero da mulher de Jó. Ela falou assim: por que você não amaldiçoa esse Deus seu e morre? Aí eu quero te perguntar o seguinte: qual é o seu posicionamento diante de Deus no momento da escassez? No momento da dificuldade? Como que você se posiciona diante da voz de Deus? Porque a gente vê aqui que a vida confortável que ela levava tinha sido abalada. E aí nós vamos saber se nós amamos a Deus mesmo, é no momento da dificuldade. Não é que eu estou aqui romantizando a dor, não é isso. Mas Jesus falou para nós que no mundo nós teríamos aflições. E nos momentos das aflições, o Senhor está conosco, assim como nos momentos da alegria. Em todos os momentos. Em todos os momentos. O Senhor sempre estará conosco. É interessante nós observarmos que Deus, Ele quer abençoar a nossa vida, mas isso vai depender do nosso posicionamento. Nosso posicionamento. Para a gente finalizar, abre para nós, por favor, o livro de Atos, no capítulo 16. É interessante
Obrigado. Então, irmãos, no livro de Atos, nós vemos lá a história de Paulo e Silas. A Bíblia diz ali que Paulo e Silas estavam em uma cidade e eles perceberam que tinha uma mulher lá que tinha um espírito naquela mulher. Aquela mulher, ela adivinhava muita coisa sobre a vida das pessoas. Pois vai lá e estuda no livro de Atos 16, que vocês vão ver lá. E aí, aquelas mulheres começaram a ir atrás de Paulo e Silas. E a Bíblia fala que teve um momento que Paulo repreendeu ela e expulsou o demônio da vida daquela mulher. Só que existiam algumas autoridades lá que ganhavam dinheiro com aquele comportamento dela. O que eles fizeram? Pegaram Paulo e Silas e jogaram na prisão. Aí vocês me perguntam assim, Paulo e Silas foram presos porque ele estava roubando? Não. Eles foram presos porque eles estavam fazendo bem. Eles estavam levando a palavra de Deus para aquela cidade. Aí você me pergunta, pastor, aonde você quer chegar a respeito disso? Olha só, Atos 16, 19, vamos começar no 19. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e arrastaram pela praça principal diante das autoridades. Levando aos magistrados, disseram, estes homens são judeus, estão perturbando a nossa cidade. Veja bem, propagando costumes que nós romanos não permitimos aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes dissessem, tirassem a roupa e fossem açoitados. Então, ou seja, eles ficaram nus ali diante da sociedade. Tendo recebido tais ordens, lançou no cárcere no interior, prendendo os pés no tronco. Então imagina como que esses homens ficaram presos ali. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando os hinos ao Senhor. Os outros presos ouviam. Aí eu quero parar aqui um pouquinho, perguntar para você assim, o que a sua esposa ouve, o que seu esposo ouve quando você está passando por dificuldade? Louvores? Já parou para pensar nisso? O que seus colegas de trabalho ouvem quando você está passando por um momento difícil? Louvores a Deus? Veja bem, continuando aqui, ó, os outros presos ouviram, 26, de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Olha só, as correntes de todos se soltaram. Posicionamento de um homem, de dois homens, fizeram que todos que estavam ali fossem libertos. E aí eu quero dizer para nós aqui nessa noite que existem algumas sentenças sobre a nossa família, sobre a nossa vida, que só vão ser quebradas com o nosso posicionamento. Você não tem que esperar para sua esposa, você não tem que esperar para o seu filho, que você vai ver lá que o posicionamento desses homens fizeram que todos ali fossem libertos. Nós precisamos compreender isso, que o nosso posicionamento, ele vai fazer com que a glória de Deus desça sobre a nossa vida. Quando você manda maravilhas para os céus, com o seu comportamento, Deus derrama as maravilhas dos céus sobre a sua vida, sobre a terra, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho. As grandes mudanças começaram por um homem ou por uma mulher.
Mas muitas vezes nós deixamos a decisão para o outro. E eu gostaria de finalizar dizendo o seguinte: que existem sentenças sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa família, que só vai mudar com o nosso posicionamento. Paulo e Silas tinham uma sentença sobre a vida deles, e sobre a vida dos outros presos que estavam ali, mas mudaram através do posicionamento. O homem peca, o homem erra, mas o arrependimento faz com que a graça de Deus se derrame sobre a vida dele. Alguém aqui já ouviu falar em aquela procuração que você dá para a pessoa de plenos poderes? Quando você dá para a pessoa uma procuração, e a pessoa pode fazer tudo que ela quiser? Pois bem, quando o homem peca e continua no pecado, é como se ele estivesse dando para Deus uma procuração de plenos poderes. E a única forma de você tomar essa procuração da mão do diabo não é orando a Deus. Não. Mas pastor, eu tenho que orar? Não. É se arrependendo. É o arrependimento. Muitas vezes nós pecamos, oramos a Deus para Deus quebrar, mas não arrependemos. A única forma é o arrependimento, o posicionamento. E através desse posicionamento, Deus vai derramar as bênçãos dele sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o bairro onde você mora, sobre a cidade aonde você mora. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos nós, e que o Espírito Santo de Deus possa nos fortalecer, para que nós possamos ouvir a voz do Senhor que ecoa todos os dias para nós. Amém.